e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é O livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 15, último. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago. No lago? Glória a Deus. Pode se assentar? Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja, a passagem que nós acabamos de meditar, acabamos de ler, fala acerca de um julgamento. Glória a Deus. Julgamento terrível. Para quem não sabe, o escritor deste livro chama-se João, um dos apóstolos de Cristo. Morreu que foi o último a morrer por morte natural. Acredito eu que João morreu de velhice, semelhante a Abraão, fartos de dias. João, ele vê muitas cenas e vai escrever o livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação ou descoberta. João escreve muitas coisas a respeito deste livro, e o capítulo 20, a partir do versículo 11, vai tratar de um evento futuro que João viu acontecer. Eu não sei, ou a Bíblia não diz, que ano, que dia, que meses acontecerá esse grande juízo, mas conforme a Bíblia Sagrada, conforme o próprio livro que nós lemos, o juízo acontecerá depois do milênio. Glória a Deus. Depois que Jesus reinar com a sua igreja aqui nesta terra durante 1000 anos. Glória a Deus. Isso aqui é literal, não é 1000 anos simbólico, é literal. 1000 anos nesta terra Jesus reina com a igreja, e após os 1000 anos a Bíblia diz que Satanás será solto. Para você entender a respeito do juízo final, glória a Deus, quando fala juízo final, é o último juízo de Deus sobre a humanidade. E é algo tão terrível, irmão, glória a Deus, que quem estará julgando os mortos? Para você ver que quando nós lemos devagar, aleluia, só fala a palavra mortos, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, e os mortos foram julgados, aleluia, pelas coisas que estavam escritas no livro da vida, escritas nos livros. E o inferno deu os mortos que neles havia, e a morte deu os mortos que neles havia, e o mar deu os mortos que neles havia. Então aqui só se trata de mortos. Este juízo só se trata de mortos. Eu não vi uma palavra vivo aqui neste capítulo 20, a partir do versículo 11, porque a palavra vivo está se referindo a mim e a você, oh glória, que não vai participar deste grande evento. Por que, André Valdo? Porque este evento não é para a igreja. A igreja passará por um julgamento, oh glória. Quem julgará a igreja é o próprio Jesus Cristo, aleluia, que em Romanos capítulo 16, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz que todos nós, aleluia, devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, aleluia, para ser julgado, oh glória, pelas coisas que nós fizemos no nosso corpo.
corpo, seja bem ou seja mal. Então a igreja não vai deixar de passar por um julgamento, mas não é um julgamento condenatório. Oh, glória, porque os crentes serão julgados pelas obras. Aleluia. Jesus não vai te julgar, aleluia, mas sim pelas suas obras. Se as suas obras são boas ou se as suas obras são más, as suas obras serão postas no fogo, e o fogo declarará as suas obras, se era boa ou se era ruim. Como assim, Andrevaldo? Eu não entendi ainda. Porque se eu prego porque eu amo pregar, ou porque eu tenho interesse de algo, a minha obra será queimada no fogo. Oh, glória. E se a minha obra for queimada ou for consumida, eu receberei dano ou detrimento. Mas se a minha obra não se queimar, eu receberei galardão. Então os crentes serão julgados para receber galardão. Até porque no céu, amados irmãos, a Nova Jerusalém, a cidade santa, há muitos lugares, principalmente lugares de destaque. Como assim? Há um lugar na porta, ali nas 12 portas, que tem 12 nomes. Então cada apóstolo recebe, aleluia, um destaque, que as 12 portas da cidade que habita na região celestial tem nome dos 12 apóstolos. Então os apóstolos receberam o privilégio de terem os seus nomes, aleluia, nas 12 portas. Outro lugar, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse: quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então cada lugar na cidade há um lugar de destaque para aquele que vencer, para aquele que perseverar, aleluia. Agora vai depender do seu esforço, da sua perseverança. E o tema da campanha, igreja, quem está me entendendo, diga glória. Só para ver se tu está acordado, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então me ajude a pregar, reaja. Amém? Mas o tema desta campanha é preparando o corpo para o sofrimento eterno. Olha que tema terrível e forte. Preparando o corpo para o sofrimento eterno. Mas que é isso? Por que preparar o corpo para o sofrimento eterno? Porque a vontade de Deus, a vontade de Cristo é que todos chegam ao conhecimento pleno da verdade e que se converta. Porque a palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, mas que ele se converta, aleluia, e observa os seus caminhos. Então a vontade de Deus não é que ninguém vá para o inferno, porque o inferno não foi criado para os homens. Há muitos hereges aí dizendo que o inferno não existe, que o inferno é coisa da mente de um crente, da mente de um cristão, aleluia. Mas o próprio Jesus Cristo falou em Marcos capítulo 9, aleluia. Jesus diz assim, ó: se a tua mão te faz escandalizar, aleluia, arranca, aleluia, para que tu não entre com o teu corpo inteiro no inferno, porque é melhor entrar manco no céu do que entrar com o teu corpo todo no inferno. Então o próprio Jesus diz que há um inferno, glória. E tem pessoas que dizem assim, ó: o inferno significa Sheol, aleluia, que significa sepultura, aleluia. Mas igreja, mas o que é que Jesus fala, glória? Que é necessário arrancar aquilo que faz você se escandalizar do que entrar você no inferno, aleluia. Jesus está nos advertindo, glória, para nós perceber o perigo de ir para este lugar, de ir para o inferno, glória. E lá no inferno, igreja de Jesus Cristo, é um lugar de tormento eterno. Alguns dos profetas da Bíblia Sagrada, principalmente o chamado diácono Isaías, vai dizer, no seu livro, no capítulo 66, no capítulo 66 de Isaías, vai dizer que lá no inferno é lugar de pranto e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, aleluia. Todos nós sabemos o que é, aleluia, pranto e ranger de dentes, é lugar de agonia. E outra, lá no inferno é lugar de consciência, aleluia. Há muitas passagens na Bíblia que fala que uma
pessoa que está neste lugar, aleluia, a sua mente, aleluia, ela fica praticamente 100% das coisas que ela já fez aqui na terra, aleluia. E nós compreendemos, igreja, que Deus criou o homem, ou melhor, Deus formou o homem para que o homem o adorasse. A vontade de Deus não é que o homem sejasse robô, aleluia, oh glória, não programado para fazer uma coisa, aleluia. Deus não nos fez robôs, aleluia. Deus nos fez com livre arbítrio, aleluia. E Deus pega o barro, aleluia, o pó da terra, oh glória, e a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, aleluia. Quando se trata do pó da terra, está se tratando de matéria. Este corpo que você tem, aleluia, é o pó, a glória, que foi formado pelas mãos do Criador, aleluia. E Deus nos formou para que nós adorasse a Ele, para que nós adorasse o seu nome, louvasse ao seu nome, mas pelo discurso da vida, pela trajetória da história, aleluia, da humanidade, o homem tem se afastado de Deus. E nós sabemos que por meio da violência, glória, por meio dos pecados, Deus tem abandonado o homem. Lembra de Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra e diz: o meu espírito não permanecerá, aleluia, dentro do homem, porque é carnal, aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus volta para o céu, porque a humanidade estava corrompida. Aleluia. Só para saber se tu está acordado, qual o tema da noite? Preparando o corpo para o sofrimento eterno. Ele faz a pergunta: o teu corpo está sendo preparado para quê? Sofrimento ou alegria eterna? O seu corpo está sendo preparado para quê? Sofrimento ou alegria eterna? Só duas respondeu? Meu Jesus, eu vou repetir de novo: o teu corpo está sendo preparado para quê? Para o sofrimento eterno ou para a alegria eterna? Vamos saber no discurso da pregação e a passagem que nós acabamos de meditar. A Bíblia diz que João, oh glória, havia um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, isso aqui me acaba todo, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Agora, irmão, percebe-se uma coisa: quando a palavra de Deus diz de cuja presença fugiu a terra e o céu, a Bíblia faz questão de dizer, no profeta João, que o céu e a terra fugiram, não diante do trono, aleluia, mas diante daquele que estava assentado sobre o trono, aleluia. A Bíblia está dizendo, amada igreja, que aquele que estava assentado no trono é tão grande, é que o céu e a terra se fugiram diante da face dele. Isso aqui é algo muito extraordinário, porque está se tratando do último evento, aleluia, do último julgamento, aleluia. Isso aqui, irmão, é algo tão sério, aleluia, é que o próprio Criador julgará os mortos, aleluia, julgará a cada um segundo as suas obras. Mas tem uma palavra motivacional para você, aleluia: você não estará, aleluia, no dia do juízo final para ser julgado por Deus. Mas por que, Andrevaldo, eu não estarei lá? Porque o teu nome, aleluia, está escrito. Me ajude a pregar. Porque o teu nome está escrito no livro da vida.
aqui no livro. Aleluia. Hoje, João enganou a esposa. Eu vou escrever aqui. Nada vai passar diante do grande Deus. Aleluia. Hoje, Mariana, aleluia, deu um piti dentro de casa. Aleluia. Eu vou escrever aqui. Aleluia. Tudo está escrito. Mas tem um porém, amada igreja. O que Jesus escreve não é para julgar o crente, para lançar no inferno. O que Jesus escreve, aleluia, é para o crente receber, aleluia, é detrimento nas suas obras, oh glória, porque eu não serei julgado, aleluia, para eu ser jogado no inferno, eu serei julgado, oh glória, para Jesus me dizer, é servo inútil, oh glória, eu te confiei os meus talentos para tu multiplicar, aleluia, mas tu brigou com os meus talentos, aleluia, Jesus julgará a igreja, não para condenar e lançar no inferno, mas sim por causa das obras. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Só para deixar você atento. O teu corpo está se preparando para quê? Sofrimento ou alegria eterna? Como a peça que foi apresentada, a irmã Cifrônia, né? Queria colocar silicone. Mas não é o que acontece hoje? É. O que é que acontece hoje? As dondocas, aleluia, se observa no espelho e diz assim, rapaz, está murcho, eu tenho que fazer uma coisa para ficar durinho, aleluia, pode fazer tudo isso, pode colocar injeção, tomar bomba de cavalo, tomar hormônio, aleluia, mas quando fechar o olho, oh glória, é quando fechar o olho, vai se bater de frente, é com a eternidade, aleluia, tem uma receita para preparar o corpo. O que é que prepara meu corpo? Aleluia, é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, é não sabeis vós, é que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, aleluia, o teu corpo é morada do Espírito de Deus, aleluia, o teu corpo é morada do Espírito de Deus. Olha o tema da campanha, preparando o corpo para o sofrimento. Eu já entrei, aleluia, eu já estou quente aqui. Sabe, esse relógio é contra mim. Olha aí, irmão. Deixa eu ajudar. Preparando o corpo para o sofrimento. Irmão. Igreja, o que acontece hoje é o quê? Homem bomba. Olha aí. É muitos jovens, muitos jovens. Se você for observar a maioria das igrejas, glória a Deus, e for observar a maioria das academias, quem é que está mais cheias? As igrejas ou as academias? Aleluia! As academias ou as igrejas? Porque é duas coisas diferentes e distintas. Por quê? Porque a igreja prepara a alma, aleluia, para a alegria eterna, e a academia prepara o corpo para o sofrimento eterno. Eu não acredito nesse negócio de crente ir para a academia para ficar todo duro, aleluia, para ficar dura, para ficar duro para o diabo, para ficar dura para o inferno, aleluia. Igreja de Cristo, o que Jesus quer não é o teu corpo duro, aleluia, o que Ele quer é a tua alma preparada, oh glória, aleluia. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 12, olha o que a palavra dele diz, aleluia. Havia um homem, oh glória, que era rico, fazendeiro, tinha muitas fazendas. Ele sentou na cadeira e disse assim, a minha alma está farta, aleluia, oh glória. A Bíblia diz que Deus apareceu para ele e diz, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem será? Aleluia, oh glória. Ele preparou tudo, preparou fazenda, oh glória, mas Deus pediu a alma dele, de noite, aleluia. Igreja, se o aleluia, se Jesus te chama hoje, aleluia, para onde vai a tua alma, oh glória? Para quem tu preparou
me ama, Deus não tem problema de eu fazer academia. Eu mando na minha vida. Eu não sou contra quem pratica academia. Aleluia. Eu não sou contra. Glória. Mas há um porém. Porque tem pessoas que é muito vaidosa. Por causa da beleza. Aleluia. Ela percebe o estado. Ela mesmo percebe. Mas eu estou acabada. Eu estou ridícula. Eu tenho que fazer uma coisa para seduzir os homens. Eu tenho que fazer uma coisa para seduzir as mulheres. Eu vou tomar bomba de cavalo. Aleluia. Eu vou me encher de hormônio. Para inchar. Aleluia. Engraçado que ela pode fazer de tudo para ficar dura. Aleluia. Mas vai chegar o tempo. Glória. É mesmo que a carne esteja dura. Aleluia. Mesmo que seja forte. É quando um ser chamado morte bater dentro de casa e dizer: hoje é o teu dia. Eu vim te buscar. Aleluia. Glória. Eu quero ver pegar aquele instrumento de malhar dizendo: deixa eu malhar hoje de novo. Aleluia. Deixa eu tomar silicone hoje de novo. Aleluia. Eu quero ver quando chegar a hora. Aleluia. Tu já parou para analisar. Aleluia. Ou se Jesus te arrebatar, ou se tu passar pela morte, como será? Isso aqui vai doer, eu vou ter que falar. É como será o teu funeral? Aleluia. Glória. Porque primeiro, segure aí, a Bíblia faz questão de dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 9, aleluia, a partir do versículo 12, aleluia. Assim como o peixe não sabe o dia que a rede vai pegar, aleluia, nem um passarinho é quando um passarinheiro vai lhe pegar. É o homem não sabe o dia da sua morte, porque pode chegar de surpresa. Aleluia. Pode chegar na lotérica, pode chegar no mercado, pode chegar dentro de casa, pode chegar no trabalho. É pra que dia? Aleluia. E que dia é chegar a morte na tua vida, igreja? Isso não é brincadeira. Isso aqui não é história da Barbie. Aleluia. Isso aqui não é a Disney. Isso aqui é a verdade. Aleluia. Isso aqui é a verdade. Me ouça só um pouquinho. Glória. Há muitas coisas que a morte faz. Posso contar? Posso? Dá lugar. Salomão diz: como o peixe não sabe o dia que vai ser pego na rede, e no pássaro ser pego pelo passarinho, a seu homem no sabe o dia da morte. Olha aí, ótimo. Primeira coisa que a morte faz: arranca o espírito do corpo. Perde o fôlego da vida. Para de respirar. Para o que acontece com você? Morte. Primeiro, a morte mata. Segundo, perde o nome. Você já parou para analisar que quando a pessoa morre e está sendo velado, a pessoa não diz: rapaz, eu vou lá ver fulano de tal. Não é assim. Aleluia. Eu vou lá ver o corpo de fulano de tal. Aleluia. A morte tira a identidade e tira o nome. Aleluia. E outra, a Bíblia diz o que, igreja? Que quando a morte ela vai e ataca o homem, além de matar, tirar o nome, glória, o que é que a família vai fazer? Aleluia. Vai ligar para o quê? Funerária. Prepara aí um caixão, ou melhor, a família vai lá, na funerária, olha e diz: rapaz, é melhor esse daí, ou não é 3 mil, 4 mil, é bom, ela merece ter um enterro digno. Aleluia. Compra um caixão, aleluia, cor de madeira, tem caixão que tem até imagem de time, né? É do Bahia, do Vitória, só que nesse dia não precisa disso. Aleluia. Compra um caixão, cor de madeira. Aleluia. Engraçado é que quando estava vivo se preparava, aleluia, malhava, preparava o corpo. Aleluia. Eu quero ver malhar dentro do caixão. Aleluia. Eu quero ver levantar aquele peso dentro do caixão. Aleluia. Glória. Irmão, amada igreja, o que é que a morte faz? Aleluia. Além de convocar um caixão,
Esse dia vai ter que tomar. Toma um banho. Bota formol para não feder. Aleluia. O coração parou. O sangue não está mais circulando. Por quê? Porque o espírito saiu daquele corpo. Eu vou lhe dizer uma coisa. O homem sem Deus é nada. Aleluia. O homem sem Deus é nada. É só parar de respirar para ver o que acontece. Oh, glória. Além da funerária, o meu corpo. Oh, glória. Ela vai olhar para aquele corpo. Botar o corpo dentro do caixão. Pegar as melhores flores. Isso se for de rico. Aleluia. Pegar as melhores flores. Aleluia. Colocar no caixão. Aleluia. O homem está lá. É duro, gelado. Aleluia. É todo malhado. Mas a carne será destruída pelo morotó chamado escatupuru. Aleluia. Glória, o morotó vai devorar a carne. Aleluia. Sabe de quê? A carne do descarado. Aleluia. O morotó vai devorar a carne do safado. Aleluia. Glória, mas tem um porém, igreja. Você está pensando que o corpo de um crente é a mesma coisa de um ímpio? Não é. Porque, Evaldo, é só você observar o testemunho dos macumbeiros. Aleluia. Ele diz assim, ó, é que quando vai fazer uma macumba para uma pessoa, o diabo ordena para ele, não mexe nesse corpo. Ele vai dizer por quê? Porque esse corpo pertence ao homem lá de cima. Aleluia. Aleluia. Até o corpo de um crente que está morto pertence a Jesus. Aleluia. O crente não perde a identidade, mesmo morto. Aleluia. Mesmo destruído, o crente não perde a identidade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Rapaz, eu senti uma autoridade aqui. Vai entregar tudo que está aqui, ó. Aleluia, igreja. Aleluia, quando está lá. Aleluia. Glória. Qual é o cenário? Quem mora no Rio vai ter que vir para a Bahia. Quem mora em Minas vai ter que vir para a Bahia. O corpo foi preparado 3 horas da tarde. Quando dá 19 horas, a funerária liga para a família. O corpo já está preparado. Iremos levar. Aonde vai levar? Pode levar para a casa de fulano de tal. O carro chega com a capela. E o engraçado é que todos os mortos têm a capela, né? E na capela está lá. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Até ímpio, quando morre, Jesus está evangelizando. Olha aí. Ei, glória. Aleluia. Além de evangelizar o morto, está evangelizando aquele que está vivo, que está preparando o corpo para o diabo. Aleluia. Jesus está alertando a todos aqueles, glória, que está preparando o corpo para o sofrimento eterno. A funerária liga: estamos chegando aí. É quando chega para o cenário. Se for a esposa de alguém, o marido: oi, meu amor, porque não te amei quando tu estava viva. Aleluia. Chega no caixão, beija o caixão. Não adianta mais não, rapaz. Não adianta. Aleluia. Chega lá: oh meu Deus, por que tu levou minha esposa? Aleluia. Por que não perguntou antes? Aleluia. Por que não me transforma, Jesus? Aleluia. Aí a mulher, é porque tem mulher que é escandalosa. Ai, meu Deus, por que fizeste isso? Por que isso? Por que aquilo? Aleluia. Eu imagino Jesus olhando e dizendo assim, ó: se converta, para não chegar a tua hora. É um escândalo. Meu Deus, me dá um copo de água. Meu Deus, eu não aguento. E agora o que será de mim? Ela pensando na mente: se enterrar esse, já estou com outro na mente. Não escapa diante dele. Aleluia. Aí o que é que acontece? A funerária avisa só para aonde eu quero chegar, onde eu estava orando já. A funerária avisa: ó,
últimos momentos. Adianta aí porque já chegou o horário do sepultar. Chega lá, arruma tudo, fecha a tampa do caixão. O cenário é de tristeza. E o caminho é cemitério, terra do pé junto. O destino é cemitério. Quando chega lá, fica alguns momentos na igreja, momento de oração, momento de louvor, canta lá, ora cá. Chegou o horário do sepultar. Quando chegou o horário, se abriu a tampa, fecha a tampa de novo. Quando fecha, alguns homens carregam o caixão, ou a cova ou a gaveta está aberta. Aleluia. Só que tem um porém. Desde a primeira vez, ou melhor, desde quando a morte se apresentou a essa pessoa já partiu para a eternidade. Ou sofrimento eterno ou alegria eterna. Quando chega perto da cova, coloca o caixão dentro da cova, joga areia, 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 areia. E quando tampa a sepultura, qual é o destino do povo agora? Ir para casa. E o destino daquele que morreu? A Bíblia diz em João capítulo 5, diz assim, ó: e haverá um dia que quando todos ouvirem a sua voz, todos que estão no sepulcro ressuscitarão, uns para a vida eterna e o outro para desprezo eterno. Oh, glória a Deus. E esta palavra que nós lemos diz que tem um assentado no trono que vai julgar todos segundo as suas obras. E o que eu fico mais integrado, amada igreja, é que a Bíblia diz assim, e cada um foram julgados segundo as suas obras. Sabe o que eu entendo? O que eu entendo é que um homem, aleluia, na história, todos conhecem, chamado Adolfo Hitler, aleluia, matou mais de 10 milhões de judeus, aleluia, se matou, se suicidou, aleluia. Nesse grande dia, Adolfo Hitler vai ter que se ajoelhar e dizer para Jesus: tu és o Senhor, aleluia, tu és o Salvador. Perdeu tanto tempo, aleluia, matou muito povo de Deus, perseguiu a igreja, aleluia, mas naquele dia Adolfo vai ter que se prostrar e dizer: Jesus é o Salvador, aleluia. E olha o que a Bíblia diz no versículo 15: e aquele que não foi Maria Fernanda, o seu nome não está escrito aqui. Mostra o telão e está lá Maria Fernanda, dizendo que a igreja é anto de perdição. Vai aparecer no telão Maria Fernanda, de madrugada, traindo o esposo. Vai aparecer no telão Maria Fernanda, gastando a sua vida inteira na academia. Vai aparecer lá Maria Fernanda, aleluia, a vida inteira tomando balinha, aleluia, pegando uísque. A mim dá mais, oh glória, hoje eu estou no papo, aleluia, oh glória. Aí Jesus abre o livro e diz: o teu nome não está no livro da vida. Por que, Senhor? Porque Maria Fernanda, tu esqueceu de preparar a tua alma para preparar o teu corpo, oh glória. Mas a igreja apostólica CDA, aleluia, está preparando a alma, está preparando a alma para a alegria, para a alegria eterna. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Glória. Eu fico integrado que quando a Bíblia diz assim, ó, e o inferno deram os mortos que neles, e a morte deram os mortos que neles
havia. Por que, Andrevaldo, eu não estarei lá? É simples. No capítulo 20, a partir do versículo 1 diz: e vi um grande anjo descendo com a corrente nas mãos, e prendeu o grande dragão que é Satanás, a antiga serpente chamada Diabo, e prendeu por 1000 anos. Glória. Aí João continua: e vi tronos, aleluia, e aqueles que estavam sentados sobre o trono, aleluia, que foram decolados por amor ao evangelho de Cristo, aleluia, vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E ele continua: e Satanás será solto depois de 1000 anos para que engane a gente, aleluia. Aí a Bíblia diz no versículo 11: e viu um grande trono branco, aleluia, e o que estava assentado sobre o trono, aleluia, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Que hoje tu pode fugir da igreja, hoje tu pode dizer: hoje eu não vou, aleluia, hoje eu vou assistir uma novela, aleluia, hoje eu vou tomar um açaí. Pode, oh glória, pode tomar o teu açaí, aleluia, pode assistir uma novela, mas naquele dia não vai ter açaí, não vai ter novela, aleluia, não vai ter praça, aleluia, porque a terra e o céu vai fugir. Jonas, o seu nome está escrito aqui no livro da vida. Eu acho que o irmão não entendeu. Paulo, o teu nome está escrito no livro da vida. Igreja Apostólica Séria, todos vós, os vossos nomes estão escritos no livro. E qual é a garantia do meu nome? Está escrito no livro da vida. É simples, no capítulo 20. É só voltar para trás, a partir do versículo 10. Antes, a Bíblia diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aleluia. Mas quando acontecerá a primeira ressurreição? Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É duas ressurreições que vai acontecer. A primeira, os mortos em Cristo. A segunda, após 1000 anos, os mortos ressuscitarão. Daniel capítulo 12, oh glória, e naquele dia, oh glória, todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e o outros para o desprezo eterno. E nesta noite eu profetizo: se a igreja não for arrebatada, aleluia, nós participaremos da primeira ressurreição. Aleluia, nós participaremos da primeira ressurreição. Glória, porque a igreja de Deus tem a garantia de morar na glória com Ele. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Só um conselho: cuide disso aqui, ó. Como vou cuidar do Levaldo? O conselho falou: não é você malhar. Porque se tu for malhar, é para expor o teu corpo de algo que não é teu. É dele, Espírito Santo. Esse corpo aqui e esse corpo aí não é seu e nem meu. Por que não é meu? A vida não é minha, não. Diz para gripe, não chega a mim. Tu fica gripada, a vida não é tua. Diz para o mioma: eu não quero você aqui. Teve gente que já fez cirurgia de mioma. A vida não é dela. E por que o mioma vem? Não está cuidando do corpo. Tem mulher aí, ô glória. Tem mulher aí que é 10 homens em cima da cama. Nem parece
bicha. 10 homens. Tem homem aí, meu Deus do céu. Tem homem aí. Segunda é uma, terça-feira é outra, quarta é outra, quinta é outra, sexta é outra, sábado é outra e domingo é outra. Aí quando vai no médico, eu vou fazer um exame de rotina. Vou lá fazer exame de sangue. Aí quando chega lá no exame, aleluia, tá conta essa doença, glória, HIV1 e HIV2 positivo. Eu quero ver agora, aleluia, eu quero ver agora preparar o corpo de novo. Glória, eu quero ver agora, aleluia, amada igreja, Deus nos criou para servir a Ele, glória, e a palavra de Deus diz que Paulo diz assim, ó, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Temos que tomar cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é mortal. Isso aqui para nada aproveita. Paulo diz que a carne para nada aproveita. Tome cuidado, que é uma luta todos os dias. A carne pede cerveja, aleluia, e o Espírito diz, vale a Bíblia, oh glória, a carne pede fornicação, e a Bíblia, oh glória, e o Espírito pede a Bíblia, a carne pede masturbação, oh glória, e o Espírito pede oração, oh glória, a carne pede fofoca, oh glória, e o Espírito pede pregação, oh glória, a carne pede, oh glória, tu viu aquele irmão? Aleluia, tá vendo aí? Oh glória, ela pergunta no lugar dele, isso é a carne pedindo, falando no teu ouvido, e o Espírito está dizendo, rapaz, se converte essa língua aí para ela te lançar no inferno, aleluia, tem que tomar cuidado, porque há uma luta todos os dias. Quem pensa aqui no dia da morte? Ah, meu irmão, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Aleluia. Eu tenho medo, Adremalda. Se não for arrebatado, vai chegar o dia. O homem mais velho da Bíblia passou pela morte. Metusalém, 960 anos. Um dia morreu. Tome cuidado. Amém? Vai servir tanto para mim quanto para ti. Cuide disso aqui, ó. A Bíblia diz que o coração está ligado ao bem e ao mal. Tome cuidado com o seu coração e com as suas decisões. Provérbio 19:2, encerro aqui agora. Não é bom agir sem pensar, porque quem se precipita acaba pecando. Cuidado com as suas decisões, porque tem decisão que leva à morte. Amém, igreja? Peço que a igreja, em nome de Jesus, se coloque de pé.